Olá, meu povo, graça e paz. Que coisa boa! Estamos de volta aqui com mais um podcast, Compromisso com a Verdade. Olha, que alegria poder voltar, que alegria poder estarmos juntos nesse momento, onde temos uma palavra de Deus para o seu coração. Quero agradecer o seu carinho, o carinho da sua audiência. Olha, e quero começar pedindo a você, por favor, compartilhe aí com seus amigos, dá o seu joinha, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos lá? Posso contar com você? Olha, eu sou o pastor Rosenildo, sou pastor aqui da igreja Kadosh, Ministério Evangélico Kadosh, aqui em Recife. E nós estamos localizados aqui bem pertinho de você, no bairro de Afogados, na rua São Miguel 345, aqui no centro de Afogados, tá bom? Esperamos você em um dos nossos cultos, será uma alegria recebê-lo, será uma alegria receber a sua família e juntos nós podemos adorar o nome do Senhor. Olha, cada culto aqui é uma festa, é uma alegria. Ontem mesmo tivemos os dois cultos, né? Temos no domingo culto às 17, culto às 19. E todos os dois cultos, a casa cheia, salvação, reconciliação, um louvor maravilhoso, um momento assim extraordinário. Eu quero convidar você a estar conosco em um desses momentos aqui, tá bom? Daqui um pouquinho eu vou passar a agenda da igreja, mas eu quero mais uma vez pedir para você, encaminhe aí para alguém, compartilha aí nos seus grupos e fala aí, ó, começou mais um compromisso com a verdade. Hoje eu tenho uma palavra talvez dura, né? Seja o complemento da palavra de ontem à noite. Ontem à noite Deus me deu uma palavra, ontem que eu falo no domingo, viu gente? Eu não sei que dia você vai estar nos assistindo aqui, mas nesse domingo à noite Deus me deu uma palavra de exortação, que o rei está voltando e que o fim está próximo. Então não tem como brincar, não dá mais para levar o evangelho na brincadeira. Esse evangelho da graça salvífica, sim, mas da graça, do gracejo, do se der eu vou, se não der eu vou, para com isso. É tempo de compromisso, é tempo de vida no altar do Senhor. Amém? Que legal, eu quero ler um texto da Bíblia com você, é onde eu vou nortear aqui a minha palavra, né? E eu marquei até aqui, ó gente, o tema do nosso podcast hoje, nosso bate-papo é: a salvação é de graça, mas custou caro. Parece um paradoxo, né? É de graça ou é caro? Vamos entender isso aqui durante a nossa ministração. Será um período aqui de tempo onde nós estaremos ministrando a palavra, compartilhando com você, trazendo luz através das Escrituras. Mas vamos começar orando, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento. Não sei que horas os teus filhos estarão assistindo esse vídeo, mas obrigado por essa manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Obrigado porque tu tens sido a nossa força, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, nós queremos abençoar cada família, cada lar aqui representado, e queremos declarar a tua bênção hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você está lembrado do título? A salvação é de graça, mas custou caro. E é esse tema, baseado aqui no livro do profeta Isaías, que eu quero ler, capítulo 53. Veja esse texto. Veja se ainda dá tempo, se isso é normal, viver um evangelho muito light, aquele evangelho sem compromisso, aquele evangelho descompromissado, evangelho sem cruz. Jesus diz: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas vamos lá, Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Preste atenção nessa leitura. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aí ele começa a descrever aqui Jesus indo ao Calvário, pagar o preço para me garantir a vida eterna, para garantir a você a vida eterna. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que coisa. Agora começa aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade que estava sobre mim, que estava sobre você. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. E como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Preste atenção aqui, queridos. Será que a nossa salvação foi barata? Será que houve um precinho, uma bagatela? Será que foi assim? Será que foi bobagem? A Bíblia diz que Deus, ele enviou Jesus. Em João, vamos lá para o Evangelho, 3,16, diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Preste atenção, a nossa salvação começa primeiro com uma entrega. O Senhor dando, Deus dando o que ele tinha de melhor. Deixa eu perguntar para você, você teria coragem, hoje, você que é pai, que é mãe, de entregar um filho seu para morrer por alguém? Talvez você diria assim, se fosse pela minha mãe, se fosse pelo meu pai, se fosse por um familiar, talvez eu fizesse, né? Mas se fosse por um pecador, você daria? Deus entregou Jesus para morrer numa cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Mas, queridos, o tema que eu já falei desde o começo, a salvação é de graça. O Senhor, ele nos dá de graça. Ele disse na sua palavra que a salvação está aí para todos, mas nem todos querem. Agora, o preço que foi pago para nós recebermos essa salvação de graça foi muito alto. E Isaías, ele tem essa visão 6 séculos antes de Jesus morrer. Há 6 séculos atrás, Isaías tem uma visão de Cristo indo ao Calvário, morrendo, e ele diz assim, ele vai rejeitado, ele está caminhando, não tinha nele nenhuma beleza, ele tinha sido chicoteado, ele tinha sido esbofeteado, ele disse, não tinha nada que eu agradasse, ele era um homem de dores. Mas diz assim, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O preço foi muito caro. O Senhor disse assim, venha sobre mim. E Jesus, na sua humanidade, porque nós entendemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era Deus homem, Deus encarnado da forma humana. E ele toma essa forma humana
para me garantir, para te garantir a vida eterna. Ele diz assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados. Ele paga um preço muito alto na cruz, meu irmão. E tudo isso para me dar de graça. Para me entregar uma carta que diz assim, você está apto para ir morar no céu. Porque o pecado, o preço que você ia pagar, Jesus está dizendo, eu já paguei por você. Agora, a salvação é de graça, o dom gratuito de Deus. Isso quer dizer, irmão, não existe como eu pagar essa salvação. Não existe. Não existe como eu querer chegar nos céus pelas obras. Tem muita gente que fala, mas eu dou esmolas, mas eu faço isso, mas eu faço caridade. Muito bem, continue fazendo. Mas isso não é pré-requisito. Isso seria uma salvação muito barata, seria uma salvação muito paupérrima, muito desprovida de valor, porque o valor que ele pagou foi muito caro. Ele foi transpassado pelas minhas e pelas suas transgressões. Ele disse que todos nós andávamos desviados, mas ele nos recolheu. Então vamos entender aqui uma coisa, irmãos. Para ir para o céu, ei, neguinho, não vai todo jeito, não. Deixa eu te falar, olha para mim. Você está pensando que o céu é a casa da mãe Joana? Tem gente que acha, não, mas eu vou, meu irmão, Deus é amor, Ele me ama, Deus não vai me mandar para o inferno. Vai não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno porque quer. O Senhor está dizendo, ei, eu estou aqui, eu paguei o preço. O preço foi muito caro para te dar de graça aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Aí nessa semana eu falei aqui no culto, irmãos, na volta de Jesus não haverá nenhuma expressão de misericórdia. Que é isso, pastor? Não. No dia do arrebatamento, não haverá nenhuma expressão de misericórdia. Vai ser só de justiça. Quem é. Quem está salvo, está. Quem serviu a ele, serviu. Quem não serviu, serviu ao capiroto. Ou você tem o nome no livro da vida, ou não. Ou você está marchando para ir para o céu, ou não. É simples assim, gente. É simples. E ele diz aqui, ele foi oprimido. Versículo 7, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Lembra da história? Vai vir agora a Páscoa. Aí muita gente chora e põe aquele ator bonito, né? Cabelo comprido, barba bonita, e faz aquele papel, e o povo chora, e quando termina a Páscoa, volta-se tudo. E o sofrimento de Jesus? Ele foi ao Calvário, ele não abriu a sua boca, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele teve o seu corpo furado lá no madeiro. Lá na cruz, a história diz que todo preso, todo marginal que era sentenciado à morte de cruz, porque morte de cruz foi algo que foi institucionado pelos romanos. E quando Roma ela institui a morte de cruz, era para bandido. Você está entendendo? A morte na cruz era um privilégio, se pudéssemos dizer assim, para o pior bandido. E Roma, o Império Romano, ele é o autor dessa sentença.
E muitas vezes, aí a história diz que alguns presos, quando estavam na cruz, eles tinham muita febre. Eles tinham apanhado o dia todo, estavam chicoteado, furado, dilacerado. E alguns tinham febre altíssima, convulsões. Tanto é que quando Jesus ora em aramaico, e ele ora lá e diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, os soldados que estavam olhando para ele, disseram assim, olha como é que ele está chamando por Elias. Porque era normal o delírio, as pessoas gritarem na cruz. Jesus, ele geme por mim. Ele diz, Pai, estou aqui para pagar o preço por todo aquele que se encurvar diante da minha presença. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não chorou, Jesus não reclamou. Você vai ver aqui, tem um texto que eu até reservei ele aqui, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele diz assim, a partir do versículo 36, em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, e ali disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 de seus amigos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, ele se prostra em terra, com o rosto em terra, e ele diz assim, Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Olha, irmãos, a nossa salvação não foi de graça. Tenha cuidado hoje com esses lobos, tenha cuidado hoje com os falsos pastores, com as falsas doutrinas, porque isso também está lá na palavra. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar exatamente isso no livro de Timóteo, daqui a pouco a gente chega lá. E muita gente vai achar que o evangelho é muito simples, irmão, não precisa renúncia não. Jesus disse, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa palavra tem machucado o meu coração. Porque a gente nós estamos querendo viver um evangelho muito simples. O lugar mais fácil de ser crente é aqui no Brasil, ainda, viu? Mas vai nesse instante, tem crentes, tem irmãos nossos, lá na Coreia do Norte. A história diz que todo dia um cristão, 2 cristãos são executados na Coreia do Norte por amar Jesus, por seguir a Jesus. Nos países fechados, todo dia crentes morrem. Recebe uma bala na cabeça, o cara encostar uma pistola e dizer assim, negue esse seu Jesus que eu lhe solto. E ele dizer, não, e o cara estourar os seus miolos. Irmãos, o evangelho é coisa muito séria, irmãos. A igreja tem que se levantar nessa autoridade. Vamos parar de viver esse evangelho de mentirinha. Vamos parar de viver esse evangelho, irmãos, que não tem cruz, que não sacrifica, que não traz sacrifício, que eu posso ir de qualquer maneira. Jesus disse, vinde como estáis, mas não fique como você está, não, como você veio, não. Se você um dia recebeu Jesus como seu Salvador, você sabe que você tem que estar preparado para uma vida eterna, para o encontro genuíno com o Senhor. Por isso, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não entristeçais o vosso coração. Sabe, queridos, vamos parar com essa história esse evangelho banalizado. Hoje em dia, nós estamos vivendo pessoas que vivem um evangelho apenas de palavras, mas não tem cruz, não tem morte, não tem, em momento nenhum, pessoas dizendo assim, olha, eu me nego por amor ao Senhor. Eu anulo por amor ao Senhor Jesus. Ele se anulou. A nossa salvação foi muito caro, o preço que foi pago, mas ela é nos dada de graça. Aquela cruz que Jesus
foi pendurado, era para mim, era para você. Aquele sofrimento era para mim, fruto do pecado, da natureza pecaminosa. Mas ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Ele foi à cruz. Queridos, preste atenção nisso. Às vezes, por pequenas coisas, a gente está abandonando a igreja e dizendo, eu não quero mais ser crente, eu vou embora, eu vou largar, eu vou para esse mundão. Olha, não diga isso para mim não, que eu vou dizer, vá, pode ir. Se o preço da cruz não lhe diz nada, vá. O preço que ele pagou, irmão, foi muito caro, para me dar de graça. Para garantir a minha vida, para que eu não possa viver no inferno, não passar a minha eternidade no inferno. Porque há dois caminhos, ou você está indo para o céu, ou você está caminhando para o inferno. Mas pastor, isso é duro, mas é a Bíblia, mas a gente não pode negar isso aí. A igreja hoje está passando por um desafio muito grande. Qual é o desafio, pastor? É o desafio de ser igreja. Nós precisamos ser igreja, continuar sendo igreja, coluna da verdade, baluarte da verdade. A igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Vamos parar com essa história que é evangelho, Jesus vai fazer de qualquer jeito, eu posso vir de qualquer jeito. Vai nessa para tu ver. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É o que a Bíblia nos diz, queridos. É tempo de compromisso com a verdade. É tempo de compromisso com Deus. A sua vida, a sua voz, o seu corpo, a sua roupa, a sua casa, o seu carro, tudo tem que glorificar ao Senhor. Tudo. Pastor, isso aí é radicalismo. Pois é, irmão, eu prefiro ser radical nesse sentido. De que abrir precedente para que o maligno seja glorificado através da minha vida. A minha vida é para a glória do nome do Senhor Jesus. A minha casa, a minha família, a igreja que Deus me deu para pastorear, não é minha igreja, porque pastor não é dono de igreja nenhuma. Deus nos dá a igreja para a gente cuidar. Infelizmente hoje, irmãos, muitos pastores fazem da igreja os seus impérios particulares. Muitos pastores hoje estão vivendo a Bíblia totalmente ao contrário. Mas a Bíblia já diz que nos fins dos tempos viriam os falsos profetas. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Abre os olhos, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de glória. Tem gente que não quer sofrer nada. Sabe o que aqui Paulo está dizendo? A minha leve e momentânea tribulação. Sabe onde é que Paulo vai terminar os dias dele? Numa prisão. Lá em Roma. Embaixo, no subsolo, por onde passava uma rede de esgotos dejetos. E Paulo muitas vezes teve que dormir quando passava ao lado dele as fezes, animais mortos. E lá naquele lugar, ele está dizendo assim, a minha leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Irmão, você tem motivo para reclamar? Fala a verdade. Você tem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Presta atenção aqui. É que nós queremos viver um evangelho muito fácil, sem cruz. Sem cruz. A igreja, ela é a coluna da verdade. Ela é o baluarte da verdade. Ela é a noiva do Cordeiro. E ela está se preparando para um dia se encontrar com ele. E deixa eu te dizer uma coisa. Está muito perto, viu? Está muito perto dessa igreja ser arrebatada. Aleluias. É Isaías, 6 séculos antes, tem uma visão. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre mim foi sobre ele. As dores foi sobre ele. E um dia acontece tudo isso lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Quando o Cordeiro, Filho de Deus, vai naquela cruz
para pagar o preço mais alto que tinha, que era a sua vida. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Lá na cruz, Jesus tomou, ele estava tão sobrecarregado de pecado que não era dele, ele tomou sobre si, que por um momento os olhos de Deus se afastam dele e ele fala assim: Pai, por que me desamparaste? Ele se sente desamparado, porque Deus, na sua santidade, ele começa a ver o seu filho pagando o preço por mim, por você e por muitos que não querem nem olhar para Jesus. Quando Jesus sente isso, conforme o texto que eu li lá em Mateus, quando ele sente aquela dor lá no Getsemane, ele começa a transpirar sangue, sabe? Os poros dele se abrem, não em suor, mas em sangue. Tão grande era aquela pressão. E a ciência comprova que o ser humano, debaixo de uma alta pressão psicológica, de dores, ele pode expelir sangue pelos seus poros. Jesus sangra por amor a mim, por amor a você. O preço foi muito caro, mas a salvação é de graça. O que é que eu preciso fazer, pastor? Ele disse: hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então nós estamos vivendo dias, irmãos, em que a própria igreja ela está abrindo precedente para um mundanismo adentrar, para que o pecado conviva lado a lado, sem doer, sem machucar. Você pode pregar tudo, mas não fale sobre isso porque me machuca. Eu ainda estou em processo, não posso ouvir falar nisso que eu fico de beicinho. Vai te converter, meu irmão. A palavra é dura, mas ela leva você para o céu. Quando eu começar com, mas por que Deus não me vê? Por que Deus, o Senhor vai dizer: ei, meu filho, tanto tempo na igreja, não aprendeu ainda? Vai se converter, Rosenildo? Eu estou dizendo para mim. É tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de vida no altar. Sabe por quê, irmãos? Porque virão dias difíceis. Eu quero encerrar agora com uma leitura. Aqui no livro, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, ele diz assim: filho, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parece que é bonzinho, mas negando-lhes, entretanto, o poder. Aí Paulo diz: foge também destes. Essa palavra é fiel e verdadeira, ela é imutável. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que Deus fala através dessa palavra. Aqui é a boca de Deus, no fim dos tempos, vai ser esses dias aqui, e nós estamos vivendo tudo isso. Igreja, prepara-te. Noiva, prepara-te, porque à meia-noite vai se ouvir um grito: eis aí o noivo. O noivo está chegando. Aleluias, aleluias. E eu quero dizer para você, hoje é tempo de vida no altar. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, ele disse: hoje ouvires a tua voz, ouvir a voz do Senhor. Abre seu coração. Abra seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, quando vai escrever isso, ele procura um termo para dimensionar o tamanho. Eles não têm. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
em amor, de graça, por mim, por você. Você está preparado? Prepara-te, ó Israel. Prepara-te. A Bíblia diz aqui, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: foge desses, dos afeiçoados, dos arrogantes, dos ladrões. Foge disso, foge desse meio, sai desse meio. E muitas vezes, irmãos, dentro do nosso convívio, denominado cristão, tem pessoas agindo dessa maneira. Fuja. Corra para os braços do Senhor. Procure uma igreja santa, abalizada na palavra, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor seja contigo. Espero você aqui visitando nossa igreja, Rua São Miguel, número 345, aqui no bairro de Afogados. Sempre eu lembro, se você sabe onde é o Banco do Brasil de Afogados, só tem uma agência aqui. O Banco do Brasil está em frente à nossa igreja. Temos culto nas terças-feiras, 19h30. Temos culto na quinta-feira, culto da esperança, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Aos sábados, as programações dos departamentos. Próxima sexta-feira agora, teremos culto das mulheres, da rede de mulheres. Vai ser top demais. Estaremos aqui. Não perca tempo. Não gaste tempo com outra coisa. Se envolva com a obra, se envolva com a vida cristã genuína. Não abra brecha nem precedente para o diabo. Domingo, 17 horas e às 19. São 2 cultos aos domingos e eu espero você em um desses, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado aqui. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilha, manda para alguém, manda essa mensagem. Seja um missionário também. Seja um semeador dessa palavra. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor blinde a sua mente, que você viva o melhor de Deus, que esteja preparado para subir a qualquer momento, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.